Se você pudesse ouvir tudo que seu cliente diz quando pensa que ninguém está prestando atenção, o que você mudaria no seu negócio hoje? Aqui na Weave, a gente não precisa adivinhar. E através do Wiser, nós analisamos de forma totalmente anônima milhões de conversas reais. E eu posso te garantir uma coisa: o comportamento das pessoas dentro de um chatbot até mudou, mas a maioria das empresas ainda está desenhando fluxo baseado no que funcionava lá anos atrás. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar os 3 principais aprendizados práticos que tiramos dessa montanha de dados reais para você entender aonde a sua operação pode estar perdendo eficiência. O primeiro grande aprendizado é um choque de realidade para quem já desenha experiências conversacionais. O fluxo perfeito não existe. Muitas empresas passam meses desenhando fluxogramas gigantes, cheios de ramificações, acreditando que conseguiram prever cada passo do usuário. Mas aí quando o bot vai para o ar, o comportamento real destrói essa teoria. Dá uma olhada, por exemplo, nessa interação que vai estar passando aqui na tela. O chatbot apresenta um menu todo estruturado, com opções bem claras para guiar o próximo passo do cliente. Mas perceba o que acontece logo em seguida. O cliente ele ignora o fluxo que estava proposto. Ele não digita um número, ele não clica em um botão, ele simplesmente manda uma mensagem aberta usando um texto livre para despejar a dor dele do jeito que veio à mente. E aí o usuário não vai e ele não quer se moldar ao que a sua empresa planejou no papel. Ele quer resolver o problema dele do jeito mais natural possível. E o que isso nos ensina na prática, então? Que evoluir o fluxo constantemente, com base nesse comportamento espontâneo, é infinitamente melhor do que tentar adivinhar tudo antes do lançamento. Você não audita essas interações semanalmente ou mensalmente, por exemplo, para entender o que o cliente diz quando ele sai do roteiro que você previu, então seu bot está rodando às cegas. O segundo ponto é uma coisa que, assim, sinceramente, todo mundo aqui já passou como cliente por uma situação parecida. Mais ou menos assim: você vai entrar no chat, vai digitar seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu telefone, passar ali por vários menus, explicar o que aconteceu, e quando você finalmente acha que vai conseguir ser atendido, é transferido para um humano e ele te pergunta: olá, qual é o seu nome, como que eu posso te ajudar hoje? Dá uma raiva, não dá? Fala a verdade. E isso nos mostra o seguinte: que o cliente moderno ele não está se importando muito de resolver o problema dele com o robô. O que ele não gosta, na verdade, é de ter que ficar se repetindo. Então, quando a gente observa os momentos em que as pessoas simplesmente desistem da conversa ou começam a ficar irritadas, a grande maioria é nessa hora da transição, na hora de passar o bastão do bot para o humano. Então, o grande insight aqui, o grande ponto aqui é o seguinte: se a sua automação já coletou o dado lá atrás, essa informação precisa ser usada em todos os momentos em que ela é necessária. Então, o sistema ele é capaz de carregar o histórico, e é o mínimo para a experiência não ser quebrada e você não perder o cliente ali na boca do funil. O terceiro e último ponto é sobre como a gente, às vezes, complica o meio de campo sem nem perceber. Então, o cliente ele sempre ele meio que avisa que a experiência já está ruim muito antes de fechar a janela do chat e ir embora. Ele deixa assim, as pistas meio óbvias, sabe? Quando a pessoa começa a mandar um monte de pontos de interrogação em sequência, ou quando ele começa a mandar um monte de textão enorme de explicação, ou então pedindo para falar com um humano, falar com uma pessoa, isso é o cliente tentando pular uma barreira porque ele perdeu a paciência, porque o bot não está conseguindo seguir da forma como ele espera. Então, o grande erro de muitas empresas é usar o chatbot para criar um labirinto de menus, burocratizar o processo em vez de facilitar a vida de quem está do outro lado. A regra de ouro aqui é simples: se o seu cliente precisa passar por 4 ou 5 etapas só para descobrir uma informação básica, então o seu bot não está ajudando, ele está mais atrapalhando. E hoje em dia ninguém tem tempo nem paciência para isso. Fala sério, né? No fim das contas, acompanhar tudo isso de perto traz uma certeza muito clara: os melhores projetos de chatbot não são os mais complexos, nem os que têm fluxos mais gigantes. São aqueles que simplesmente entendem como que o usuário se comporta e se adapta rápido. E é exatamente essa visão prática do dia a dia de quem coloca a mão na massa que o time da Weave traz para o mercado. É sobre transformar conversas em eficiência de verdade para o negócio sem complicação. Começar a olhar para a sua operação com essa maturidade já não é mais um diferencial.
É o básico que você precisa para não ficar para trás. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo insight.